Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, graças a Ele pela condição que temos em Cristo Jesus de celebrar este culto. Esperamos que Deus se agrade de tudo que fizermos, que Ele tenha prazer em nossos corações. Esperamos que o culto também seja uma grande bênção para todos que nos acompanham, canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube. Convido a todos que nos acompanham nesta manhã de domingo para uma oração inicial. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por tudo o bem que tens feito a nós. Te louvamos pela rica oportunidade de cultuar o teu nome. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Que tu aceites este culto em teu trono de graça, que todos que participam deste culto sejam igualmente o poder do Espírito Santo, alcançando nossos corações, nossas mentes, de modo que vivamos para te dar prazer, para alegrar o teu coração. Te agradecemos por esta igreja, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós. Em nome de Jesus, amém. Neste início de culto, engrandecendo, louvando o nome do nosso Deus, vamos cantar juntos um hino do cantor cristão. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Vamos orar, vamos ter este momento de oração, engrandecendo, reconhecendo os feitos do Senhor, benditos sobre nossas vidas.
Nós estamos muito felizes com notícias alvissareiras, boas notícias que temos recebido de alguns projetos missionários da nossa igreja, o nosso projeto missionário na Ilha do Bororé, nosso projeto missionário em Aracaju, Sergipe. Graças a Deus pelas parcerias missionárias da nossa igreja, a expansão do reino de Deus através desta igreja local, através de seu investimento, de suas orações, seu engajamento. Graças a Deus, porque estamos envolvidos em várias frentes missionárias. São muitas realizações que são feitas a partir do apoio desta igreja e temos de louvar e agradecer a Deus por isto. Vamos continuar em oração, pedindo pelo fim da pandemia, para que Deus coloque um termo nesta situação em que vivemos, a expectativa de vacina aí no horizonte. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia. Continuemos a orar pelos enfermos, pelos idosos, pela volta dos trabalhos presenciais de nossa igreja. Agradecemos a Deus, porque temos conseguido, através das plataformas digitais, comunicar, proclamar, disseminar o Evangelho de Cristo Jesus, cultuar a Deus, cantar louvores ao seu nome, mas nenhuma destas coisas, embora sejam boas, substituem nosso culto coletivo, nosso encontro presencial. Ansiamos por isto, vamos orar por isto também. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude e que Ele ouça as nossas orações. Convido a todos que nos acompanham a que tenhamos mais uma palavra de oração. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos pelas boas notícias vindas de Aracaju, vindas da Ilha do Bororé, projetos missionários que a nossa igreja está envolvida. Te louvamos, porque o reino é teu, o evangelho é teu, a salvação vem do Senhor. Te agradecemos, porque podemos pregar, podemos disseminar o evangelho através de várias frentes. Estas duas são bênçãos que o Senhor concedeu a esta igreja e podemos participar destes projetos. Nos lembramos dos demais missionários, pastores, pessoas que recebem o apoio de nossa igreja para que o evangelho seja proclamado em várias frentes. Te agradecemos por isto. Te louvamos, Deus, porque podemos servir ao Senhor com alegria, com desprendimento, com muita coragem. Te louvamos porque isto vem do Espírito, o Espírito Santo. Te agradecemos, Deus, pela realização a partir desta igreja local, de seus cultos, suas celebrações, seu ministério, seu pastoreio, sua doutrina. Te agradecemos pelas condições com as quais o Senhor nos cerca e podemos servir ao Senhor com alegria. Pedimos a tua bênção sobre nossas vidas, sobre as famílias da nossa igreja, sobre os pastores. Pedimos a tua bênção aos irmãos desta igreja que trabalham na área da saúde, em todas as frentes. Que o Senhor proteja eles, bem como seus familiares. Nos lembramos dos enfermos, dos idosos. Tenhas misericórdia, Pai, que tu intervenhas favoravelmente. Tenhas misericórdia de nós. Pedimos pelo fim desta pandemia, que tu abençoes todos os processos envolvendo fabricação de vacina, descobertas. Tudo isto está em tuas mãos. Pedimos a tua bênção, tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Pela graça de Deus, vamos considerar sua palavra, a Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17. 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao versículo 17.
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Texto assertivo, sem rodeio, direto ao ponto. O apóstolo João, ele é marcado por sua assertividade, ou seja, suas palavras vão direto ao ponto. Não há tergiversação, ou seja, não há rodeio, não há meias palavras, mas, a exemplo de seu mestre, ele privilegia sempre a verdade. Todos os discursos, ensinos, pregações de Jesus pautaram o estilo dos apóstolos, em especial o estilo do apóstolo João, direto ao ponto, sem rodeio, sem meias palavras, a verdade prevalecendo em detrimento de qualquer outra coisa. Tanto Jesus quanto seus apóstolos são diretos e claros na transmissão da verdade. Para que a verdade de Deus prevaleça, não podemos ser diplomáticos, mas enfáticos, diretos. Nós vivemos num tempo e quando lemos uma palavra tão assertiva, tão direta, como a que lemos há pouco, nós precisamos ter clareza de que Deus tem o seu modo de falar conosco. Deus planejou, executou um método segundo o qual os corações de todos os seres humanos, de todas as pessoas, de todas as culturas, nações, línguas, possam ser atingidos, alcançados. Isto se dá pela instrumentalidade de sua palavra. E nós vivemos num tempo em que os sentimentos, eles são priorizados em detrimento da verdade. Talvez, se os apóstolos e mesmo Jesus vivessem literalmente, fisicamente, em nossos dias, eles teriam muito problema para difundir com veemência, com assertividade, com rigidez, os seus ensinamentos, porque hoje se privilegia sentimentos em detrimento da razão, se privilegia sentimentos em detrimento da verdade, do que precisa ser dito. Muito mais as pessoas estão interessadas em ouvir o que elas querem do que necessariamente elas precisam ouvir. Esta é uma característica do nosso mundo. Sentimentos, eles podem embaçar a clareza, eles podem nos desvirtuar. Às vezes, precisamos ouvir certas coisas e, por causa dos sentimentos, não as ouvimos. Ficamos aquém da verdade, ficamos com uma visão embaçada da verdade. Tanto Jesus quanto os apóstolos, eles estavam comprometidos com a verdade e não com sentimentos. Isto permeia toda a Escritura. E vamos considerar que Deus nos criou, Deus nos dotou de emoções, de sentimentos. Isto é absoluta verdade, uma doutrina antropológica, inclusive. Mas a verdade de Deus, ela precisa prevalecer, ela precisa se sobrepor a todas e quaisquer barreiras que impedem que a verdade nos alcance, ainda que estas barreiras sejam de ordem sentimental, de ordem emocional, de ordem cultural. Lendo um texto que tacitamente diz: não ameis o mundo, não há aqui como tergiversar, sair pela tangente,
Não há como ter rodeios aqui. Nós temos aqui muita precisão. Nós temos algo que Deus quer dizer e vai dizer e diz de fato aos nossos corações que todos aqueles que querem amar a Deus não podem amar o mundo. Não importa se isso vai ferir algum comportamento, alguma postura, alguma decisão esquisita da nossa parte. Me parece que Deus não está preocupado com isto. O que precisa ser dito, tem de ser dito. E Jesus e os apóstolos e os profetas do Antigo Testamento, ambos, todos eles, sem exceção, sempre se utilizam da clareza, da certeza da verdade, para que a palavra de Deus prevaleça sobre qualquer barreira. Não ameis o mundo. Interessante, João usar a flexão do verbo amar para nos dar uma ordem clara do que não fazer. Geralmente, a palavra amor ou o verbo amar, ele está sempre presente no que temos de fazer. Amar está presente nos dois mandamentos que resumem toda a Escritura: amar a Deus e amar o próximo. E João, na sua assertividade, né, direto ao ponto, sem escorregar, sem ser aí um sabonete, né, que fica indo para lá e para cá, não, direto ao ponto. Ele usa a flexão do verbo amar para nos ensinar, com a inspiração do Espírito Santo, para nos dizer claramente, de maneira cristalina e inequívoca: não ameis o mundo. Ora, se o verbo amar, ele corrobora o mandamento que podemos tomar como regra de ouro em nossas vidas, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, este mesmo verbo está presente na possibilidade de amarmos o mundo. Então, não amar o mundo é algo necessário, condição básica, fundamental, para que nós tenhamos relacionamento com Deus. Ou amamos a Deus, ou amamos o mundo. Me parece que esta é a ideia contida aqui. Não amar o mundo é o primeiro passo para que tenhamos algum nível de comprometimento com Deus. Repudiar os elementos que permeiam a existência deste mundo, seus valores, sua glória, sua vaidade, todo o nosso repúdio está presente nesta ordem clara, né? Que não dá aqui para margem de interpretação. Aqui, teoricamente, está dizendo A, está dizendo B. Não, João e nenhum dos apóstolos se vale desse tipo de recurso. E Jesus também. Todos eles, diretos, claros, objetivos. Não faça isto. Nós temos uma tendência eufemística, né, de suavizar algumas coisas que não são para suavização. Elas não podem ser suavizadas. Esta é uma delas. Não amar o mundo é algo elementar, fundamental, decisivo. É uma decisão, é uma deliberação que nós precisamos adotar se quisermos desenvolver um relacionamento sério com Deus, com o seu reino, com a sua igreja. Pensando desta forma, o amor ao mundo pressupõe ação deliberada. Ora, se a palavra de Deus está nos dizendo, nos ensinando, nos inquirindo que não amemos a Deus, qualquer tipo de decisão da nossa parte em amar a Deus, nós estamos falando aqui de algo pessoal. Então não adianta
a gente terceirizar, por exemplo, dizendo, é a conjuntura, são as circunstâncias, são as amizades, é minha família, é o meu trabalho, é o espírito desse mundo, é o inimigo, né? Então tudo é o inimigo. É claro, o inimigo ele vai se valer de todas as brechas que forem dadas, né? Mas existe aqui uma presença subjacente no texto que nós precisamos entender. Amar o mundo é decisão pessoal. Amar a Deus é decisão pessoal. Existe um grau de responsabilização do indivíduo. A nossa pessoalidade, a nossa vontade, a nossa decisão está presente. Não amar o mundo é uma decisão. Tomar esta ordem como premissa básica de vida é uma decisão pessoal. Costumamos utilizar o termo decisão para seguir a Cristo. Você já tomou uma decisão de seguir a Cristo? Nós já tomamos. Somos a igreja dele, somos seus discípulos. Ora, seguir a Cristo pressupõe não amar o mundo. E João está escrevendo para crentes, para a igreja, alertando a igreja que já havia tomado a sua decisão pessoal de seguir a Cristo. Ora, seguir a Cristo pressupõe não amar o mundo. Não há nenhum tipo de maquiagem aqui, né? Trata-se de decisão pessoal, calculada, método. Amar o mundo é se opor a Deus. Todas as vezes que nos valemos dos princípios deste mundo, das regras deste mundo, do modo de operação deste mundo, sem Deus, estamos nos opondo a Deus. Há este perigo? Há. Por isso a palavra de Deus nos alertando. Corremos perigo de amar o mundo? Corremos. Embora haja um forte componente de ordem espiritual nestas coisas, amar a Deus, amar o mundo, não vamos aqui teorizar deixando tudo no campo das ideias, do abstrato, né? Nós precisamos entender a ordem de modo bem prático. Não amar o mundo significa repúdio ao mundo. O versículo 16, ele deixa bem claro, do ponto de vista prático, o que devemos repudiar, a essência do mundo. Porque tudo o que há no mundo, e aí está no versículo 16, concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Estas são as coisas. Cobiça da carne, um desejo desenfreado da velha natureza, da natureza que a Bíblia chama de carnal, ou velha natureza humana, de poder, de sexo, de vaidade, de projeção pessoal, de orgulho. Todas estas coisas estão intrincadas aqui. A velha natureza, ela naturalmente se satisfaz amando o mundo. Não sejamos ingênuos, não vamos aqui deixar as coisas no campo do abstrato. Sejamos práticos. E, infelizmente, de velha natureza, nós entendemos. Infelizmente. Cristo já nos libertou, é verdade, mas a velha natureza é uma velha companheira. Ela está presente. Ela, às vezes, quer se arvorar sobre nós. Ela quer se sobrepor à própria obra de Cristo em nós, como se isso fosse possível. E, por isso, de novo, aquela questão da vontade, da decisão pessoal, da ação deliberada. Todas as vezes que nós dermos vazão a algum aspecto da velha natureza, e isto pode envolver, de acordo com o texto, vaidade, poder, sexo, mau uso de algum recurso, proveito pessoal, parcialidade, todas estas coisas buscando algum benefício, alguma satisfação
da natureza carnal, nós estamos amando o mundo. O versículo 16, ele não pode ser desconectado do versículo 15. Porque o apóstolo João, quando ele diz, não ameis o mundo, no versículo 15, no versículo 16 ele explica o que há no mundo. Então o mundo, ele não é uma coisa do campo das ideias. Ele está muito mais ligado, do ponto de vista prático, ao nosso dia a dia, às nossas relações. Cobiça da carne, concupiscência da carne. A carne está incrustada em nós. A velha natureza, tomara que ela seja latente, que ela esteja solapada, que ela esteja adormecida, porque a nova natureza, segundo Cristo, deve se sobrepor a ela. Se dermos vazão à velha natureza, ela vai tomar conta. E isto, na prática, significa amar o mundo. Então, quando podemos amar o mundo? Quando queremos satisfazer alguma demanda da nossa velha natureza. O versículo 16 também fala da concupiscência dos olhos. Para onde se posiciona nosso olhar? Nosso olhar está atento a quê? Ostentação de bens materiais e excessiva atribuição de valor a eles? Uma espécie de idolatria, por exemplo? Perigoso. Está intimamente ligada aí a questões da velha natureza. Nós não podemos viver em função das coisas. Às vezes podemos até incorrer no perigo de idolatrar as coisas que o Senhor nosso Deus nos dá, atribuindo a elas um valor excessivo e até espiritualizando algumas coisas. Nossos olhos precisam repousar sobre Cristo. O mundo tem muito a oferecer para satisfazer as nossas demandas carnais. É um bombardeio, constantemente, sobretudo do ponto de vista midiático, né? A tela do smartphone é uma infinidade aí de possibilidades. A própria TV, ou mesmo nas ruas, no dia a dia, no cotidiano. Quando João escreveu este texto, o mundo era de um modo. Hoje, vivemos de um outro modo, mas o espírito do mundo é o mesmo. O espírito que opera neste mundo é o mesmo. Mundo sem Deus, mundo que nos distancia de Deus. Não amar o mundo é repudiar as coisas do mundo. Precisamos exercer criticamente o juízo de valor à luz da Sagrada Escritura sobre todas as coisas que estão diante de nós. Tudo que vemos, tudo que ouvimos, tudo que folhamos, todas as coisas que a nossa mente projeta e os nossos olhos captam e passamos a elocubrar em cima destas coisas, precisamos criticamente, de acordo com a palavra de Deus, tratar essas coisas. Do contrário, estaremos nutrindo o velho monstrengo que habita em nós, chamada concupiscência. Cobiça, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne. Como o apóstolo João foi direto aqui, explicou com letras garrafais, de maneira cristalina, o que há no mundo. A cobiça dos olhos. Também, em conexão a estas duas coisas, cobiça da carne e cobiça dos olhos, a soberba da vida, presente aí no versículo 16. Soberba da vida, parece aí uma conjunção das coisas, né? Resultando aí num modo de vida absolutamente avesso às coisas de Deus, levando a pessoa à autoconfiança, à autossuficiência, ao orgulho na prática. A Bíblia dá nome para isto. É rebeldia, oposição a Deus. Autossuficiência e independência decorrentes de bens materiais
e natureza carnal satisfeita. Em suma, orgulho mundano. Nós não temos estas coisas como estranhas a nós. Este texto de 1 João, não ameis o mundo, é para nos alertar a fim de que não afrouxemos, a fim de que não baixemos a guarda, porque estas coisas todas nos são naturais, são da condição humana. Elas estão muito mais próximas de nós do que imaginamos. Temos o Espírito Santo, temos a Escritura, temos a intercessão de Cristo por nós, temos a graça de Deus nos cobrindo, temos as misericórdias de Deus nos cercando, mas temos a velha natureza carnal, que às vezes mostra suas garras, e elas nos pegam e nos arranham, e arranham a nossa relação com Deus, seja do ponto de vista de alimentar algum desejo carnal, alguma cobiça do nosso olhar, ou até mesmo uma arrogância, presunção da nossa parte, nos levando a uma falsa independência, a falsa autossuficiência. Só existe um que é independente, só há um que é autossuficiente: Deus. Todos nós somos insuficientes e dependentes. Não podemos nos iludir com as coisas deste mundo, com a mentira que vem do espírito deste mundo, que nós podemos ser autossuficientes e independentes, porque isto é estrada de orgulho, e a estrada de orgulho nos leva à ruína. Não ameis o mundo, é repudiar as coisas do mundo. E, de novo, eu insisto nessa questão do verbo amar aqui presente. É possível amar o mundo? É bem possível. Do contrário, a palavra não precisaria dizer para nós não amarmos. Então, olha o perigo que todos nós corremos. Por isso, precisamos da palavra de Deus. Por isso, precisamos da igreja. Precisamos da oração mútua. Precisamos da vigilância constante. Podemos alegar: mas Deus vai me guardar de amar o mundo. Cuidado, é realmente do interesse dele nos guardar do amor ao mundo, mas a decisão de amar o mundo é sempre nossa. Nós podemos tomar essa decisão, mesmo Deus querendo nos guardar disto. É uma questão pessoal. Se, por um lado, do ponto de vista pessoal, decidimos amar a Deus, corremos o risco de amar o mundo, tomando uma decisão de livre e espontânea vontade, deixando-nos levar pelas correntes, pelas ondas deste mundo. Por isso este texto, por isso o apóstolo sendo assertivo, direto, sem tergiversar, sem rodeio, direto ao ponto: não ameis o mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde e que nós façamos a nossa parte. Que texto que mexe com o nosso coração, que vai fundo ao âmago da nossa alma, da nossa existência, que coloca, sim, contra a parede a nossa fé. Um texto deste inquire de todos nós, de mim e de você, postura. E nós precisamos dar uma resposta à altura a um texto como esse. Realmente não estamos amando o mundo. Realmente, pela graça de Deus, estamos vivendo de maneira digna a vocação que nos foi confiada. Ou podemos fazer uma crítica real, uma crítica sincera, uma autocrítica, que em algum aspecto da nossa vida estamos amando o mundo em detrimento de amar a Deus. Precisamos nos arrepender. Precisamos recorrer à misericórdia de Deus, ao seu perdão, e mudar imediatamente qualquer postura da nossa parte que aponte para algum nível de amor ao mundo, porque é possível, sim, amar o mundo. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Do ponto de vista bem prático, portanto, o versículo 16 nos
nos mostra as coisas que precisam ser evitadas. Satisfação da carne, satisfação dos olhos. E não precisamos entrar aqui em detalhes quais são as demandas da nossa carne, porque a gente sabe disso, infelizmente, a gente entende disso, infelizmente, mas graças a Deus já fomos libertos disso, é só a gente não querer alimentar. Mas é importante também nós percebermos as sutilezas do mundo. O mundo é sutil. 1 João capítulo 5, versículo 19, o mesmo autor desta carta, já no capítulo 5, não nos enganemos, o mundo jaz no maligno. Nosso adversário, de maneira sutil, engendra um sistema capaz de nos ludibriar. Como ele é astuto em fazer isto? Ele vale-se de ideologias, humanismo, feminismo, machismo, racismo, identidade de gênero, algumas nuances aí, algumas coisas que olhamos e achamos até interessantes, mas quando vamos investigar a fundo e colocar sob o juízo da palavra de Deus, percebemos que é animal, carnal, terreno e diabólico. Religiões, quantas são? Quantas estruturas religiosas orquestradas por Satanás neste mundo, jaz no maligno, que são usadas pelo inimigo para distanciar, levar as pessoas para longe de Deus. Felicidade, uma palavra que a Bíblia usa no sentido correto, nos mostrando o que significa felicidade, e o nosso adversário, cujo espírito domina os valores deste mundo, usa o conceito de felicidade para levar as pessoas à ruína. Quanto à felicidade, nosso adversário, ele tem vendido a ideia segundo a qual todos têm direito à felicidade desde que eu seja mais feliz que todos. Não é essa a ideia de felicidade no mundo? Queremos que todos sejam felizes, desde que nós sejamos mais felizes do que todos. Está embutido um componente de competição, de egoísmo, de sobreposição, de projeção pessoal. Isto está impregnado na condição humana de maneira atroz. Um hedonismo competitivo, né? O prazer a qualquer custo. Então, não importa o que aconteça, desde que tenhamos prazer, desde que tenhamos felicidade, os fins justificam os meios, né? Sejam eles quais forem. Temos vivido isso em nossos dias. Isso está presente, enraizado em nossa cultura. No Brasil, então, parece que isto está na nossa Constituição, né? Como na cultura brasileira, infelizmente, né, falamos isso com todo pesar, todo mundo quer levar algum tipo de vantagem, quer se sobrepor e solapar o outro, desde que a nossa felicidade esteja garantida. A Bíblia não trata a felicidade desta forma, mas o nosso mundo, ele está tão envolto pelas artimanhas malignas que consegue, através de termos suaves, interessantes, como a própria felicidade, ou a própria religião, ou até mesmo algumas ideologias que estão previstas nos livros, nas academias, ele consegue engendrar um sistema que ludibria as pessoas, afastando-as cada vez mais da luz, da verdade do Evangelho. Temos de repudiar estas coisas, do contrário, estaremos sendo enredados em amar o mundo. Podemos sim amar o mundo. É mais fácil do que imaginamos. João e Jesus e os demais apóstolos sabiam disto. Por isto, registraram. Por isto, os apóstolos escreveram. Escreveram para a igreja. E escreveram para mim e para você. E esta palavra é dura sim. Não vamos recebê-la com sentimento. Não vamos colocar a verdade em subserviência aos sentimentos. Não. A palavra se sobrepõe aos sentimentos.
Não vamos suavizar o que é pesado. Não vamos tratar com eufemismo o que é pesado. Não amar o mundo é repudiar as coisas deste mundo. É um exercício permanente. Deus não nos quer pisando em ovos, mas que sejamos firmes. Deus não nos quer escorregando na areia movediça. Deus nos quer firmes, constantes, inabaláveis. Esta é a clareza que precisa permear nossa mente, nosso coração. Não vamos transigir com o mundo. Este mundo não tem nada de Deus. Não há troca a ser feita. O reino de Deus, ele vai se sobrepor a este mundo. Ele não vai transigir com ele. Não há acordo, não há razoabilidade, não há equilíbrio. Não sejamos amigos deste mundo. Que palavra assertiva, cirúrgica, precisa, que nos encurrala, que inquire de nós. E será que nós estamos precisando disto em nossos dias? Nos posicionando acima de sentimentos, acima de trivialidades, de superficialidades, de rasidão. Precisamos nos aprofundar. Vamos sair da superfície, vamos nos aprofundar um pouco mais. Se é necessário que marquemos posição, marquemos. Não há como amar a Deus e ao mundo. Não há como amar a Deus e ao mundo. Jesus ensinou isto, os apóstolos ensinam isto, e a vida cristã ensina isto. Ou amamos um, ou amamos o outro. Não dá para dividir este amor. E é possível, sim, amar o mundo. E todo amor ao mundo é afronta a Deus. E, por outro lado, todo amor a Deus é repúdio ao mundo. Será que estamos tangenciando a verdade? O que é tangenciar a verdade? É quase tocar nela, é passar perto dela, quase resvalando na verdade. Irmãos, nós não somos os quase crentes. Quase deu. Quase falei a verdade. Quase mudei de canal. Quase deixei de acompanhar aquele site. Quase parei de satisfazer aquela minha cobiça carnal, cobiça dos olhos. Quase abandonei aquele vício. Não somos os quase crentes. Nós não somos quase igreja. Nós não estamos perto de tocar na verdade. Usando as palavras dos apóstolos, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. E ele habitou entre nós. E nós experimentamos a sua verdade. E temos o seu Espírito, e temos a sua palavra. Portanto, nós não somos os quase. Nós somos o povo de Deus. Nós vivemos para a glória de Deus. A palavra de Deus está em nós. Cabe a nós aplicá-la. E isto pressupõe repudiar o mundo e sua glória. Não há como aplicar a palavra de Deus no dia a dia sem repudiarmos este mundo. O mundo é efêmero, graças a Deus. Ele passa, a sua glória é transitória. Versículo 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, toda a cobiça. Mas a igreja foi chamada a permanecer para sempre. Por isso, não vamos transigir com este mundo. Ser luz significa fazer a diferença. E sabe como podemos fazer a diferença? A partir de Cristo e sua palavra, não a partir do mundo. Às vezes, somos enganados pelo maligno ou por nós mesmos e queremos fazer a diferença usando os recursos próprios do mundo. Que besteira, que bobagem, que ilusão, que mentira é essa que muitas vezes caímos? Não, para sermos luz e fazermos diferença, temos de nos valer de Cristo e de sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde
que amemos a Deus e repudiemos este mundo. Muito difícil, muito desafiador, uma palavra pesada, assertiva, que não pode virar refém de qualquer tipo de sentimento ou qualquer espectro cultural do tecido social, de qualquer coisa que seja. É a verdade que deve se sobrepor a tudo e a todos, inclusive aos nossos caprichos. Deus nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos ajude, que Deus guarde a nossa igreja, a sua igreja, do mal. Vamos cantar mais um hino de louvor ao nosso Deus, este Deus a quem nós amamos e a quem queremos nos dedicar eternamente. Cantemos mais um hino de louvor ao Senhor. Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre fazer. Faze-me forte pra resistir duras fraquezas que possam vir. Cristo bom mestre, eis meu querer, mais santidade de vida ter. Faze-me firme, Cristo meu Deus, pra não deixar a senda dos céus. Cristo bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Graças a Deus, pudemos celebrar este culto, mais um, pela graça, pela misericórdia de Deus. Recebemos a sua palavra, pudemos pensar, refletir, sermos desafiados, todos nós fomos desafiados nesta manhã, a que amemos a Deus e amemos somente a Deus, que não amemos este mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Esperamos que todos tenham um domingo abençoado na companhia das famílias, dos amigos, que tenhamos a bênção de celebrar mais um culto nesta noite, hoje às 19 horas, pelo nosso canal do YouTube, mais um culto de louvor ao Senhor. Convido a todos a uma oração final. Nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama e queremos responder a este amor, amando o Senhor, única e exclusivamente o Senhor. Portanto, Deus, tenhas misericórdia e nos ajude. Nos guarde do maligno, não nos deixes cair na tentação de nos enredarmos pela concupiscência, pela cobiça deste mundo. Livra-nos do mal, que sejamos igreja consagrada, santificada, purificada para o Senhor, noiva gloriosa, que vivamos intensamente o evangelho que nos foi confiado, dando conta da vocação que recebemos. Senhor, te agradecemos porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Livra-nos do mal. Abençoa-nos neste domingo, abençoa-nos no culto logo mais à noite. Que tenhamos também um tempo prazeroso na presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos.